a nossa primeira palestrante do dia vai fazer um convite à reflexão sobre os pilares da beleza consciente, do consumo sustentável à visão holística. Vamos receber aqui no palco, então, a jornalista especializada em consumo consciente, bem-estar e design regenerativo, que há 10 anos se dedica à pesquisa sobre o movimento da beleza natural. Ela também é criadora da plataforma A Naturalíssima, é embaixadora aqui da nossa feira. Vocês devem estar acompanhando a cobertura do evento nas nossas redes sociais. Ela está lá o tempo todo aparecendo nos nossos vídeos. Vamos receber aqui no palco a Marcela Rodrigues. Marcela, vem para cá. Seja bem-vinda novamente ao nosso palco. Muito bom receber você de novo. Obrigada. E o palco é seu, Marcela. Grata. Bom dia, pessoal. Como estão? Bom, já fui apresentada e eu vou contar um pouquinho sobre mim também, porque eu acho que faz sentido do que eu vou apresentar hoje. Faz 10 anos, né, que eu acompanho esse movimento da beleza limpa, e é um movimento que eu tenho percebido que passa por muitas fases. Então eu já estive aqui palestrando sobre beleza artesanal, sobre ingredientes, sobre benefícios dos cosméticos naturais, sobre desafios, sobre ESG para beleza, sobre comunicação para sustentabilidade. Ontem nós falamos sobre a importância do silêncio e da atenção plena para a gente entender o consumo consciente. Mas quando eu fui convidada para palestrar hoje, eu fiquei pensando o que seria útil eu usar a minha voz para trazer num lugar que, diferente de outros anos, eu acho que todos temos algo em comum, que é nos sentirmos todos entusiastas. Eu acho que a gente tem em comum sermos entusiastas desse movimento da beleza limpa e sermos já consumidores conscientes, ou seja, acho que somos todos convertidos. Então, nada melhor do que eu usar essa intuição de que eu percebo que a gente está num momento de muita distorção desse movimento, muita diluição do que é, para eu relembrar alguns desafios e pilares. Então, eu falei, bom, eu vou relembrar os pilares do consumo sustentável, a visão holística, porque, para mim, não existe a plenitude desse movimento da beleza limpa e da beleza sustentável sem a gente construir uma visão holística, que é a visão do todo, mas ela só é construída a partir de diversos pilares, né? E a gente não constrói todos de uma vez, a gente vai conectando os pontos. Então, a nossa conversa de hoje vai ser pilares da beleza limpa consciente, do consumo sustentável à visão holística. Uma dúvida, quem aqui é lojista ou fundador de marca? E quem é consumidor? Compra. Tá. Porque uma coisa que sempre me perguntam também, ou quando vão me apresentar, é: a Marcela, ela fala para o consumidor final. E eu sempre corrijo porque eu me percebo, né, e me coloco à disposição desse movimento para falar para os dois públicos. Primeiro porque eu acho que o fundador de uma marca de beleza consciente, o empreendedor, o lojista, ele, antes de tudo, é um consumidor consciente. E o consumidor que é consciente de verdade, ele não está interessado só em saber em fórmula, na eficácia do produto, ele quer saber quem fez, como fez, e é uma jornada que esse consumidor vá construindo esse olhar crítico. Então, sempre que eu vou falar algo, eu tento trazer um pouco um tom que seja útil para o consumidor final e também para o lojista, para o empreendedor. Então, hoje vai ser um pouco essa conversa que a gente se sinta pertencendo aqui e reflita juntos, né? Então, eu sou a Marcela Rodrigues, para quem está chegando agora não foi apresentado. Eu sou jornalista, há mais de 10 anos eu atuo com beleza e bem-estar, e nos últimos 10 anos eu venho estudando práticas de regeneração planetária, desde yoga, ayurveda, fiz uma formação em sustentabilidade, e agrofloresta, e aromaterapia, tudo que, para mim, eu entendi que me ajudaria a construir essa visão holística que eu vou falar, numa época que não tinha tanto essas conversas. E eu sempre falo que esse movimento não é sobre mim, então eu me apresento pouco, mas eu acho que hoje faria sentido eu tá aqui atrás, né? Descrever um pouquinho qual foi a minha jornada, porque é algo que me perguntam muito também, como que eu construí essa visão mais holística enquanto eu me tornava uma referência de assunto. Então, não foi só consumindo produtos sustentáveis, não foi só estudando sustentabilidade, não foi só fazendo rituais. É uma junção de tudo.
Algo que eu gosto de falar sobre mim também é uma pergunta que eu me faço sempre e eu convido que sempre vocês, enquanto marcas ou entusiastas e criadores, se façam também, é a quem eu estou servindo com esse produto ou a essa mensagem, né? Então, às vezes, nessa pergunta, eu me percebo servindo ao meu ego, que eu quero estar apressado e fazer um conteúdo para criticar, e aí eu desisto de fazer. É sempre lembrar quem a gente está servindo. É um movimento? É um mercado? É a mim mesmo? Porque eu acho que é isso que traz um tom de ativismo. Aqui é um pouco de como que eu atuo nessa área. Vou começar pelo mais recente, que é o meu livro Guia da Beleza Consciente, uma jornada em direção a uma prática de cuidados mais naturais, sustentáveis e atentos, que eu lancei há poucos meses pela Alta Books. Ele está disponível aqui na feira, no stand da Auravi, na rua C13. E depois eu vou para lá, quem quiser conversar sobre ele também, assinar. Eu estou indo lá sempre, todo dia, assinar um pouquinho. Eu tenho um TEDx, que é da beleza tóxica à beleza consciente, né, que são poucos minutos, eu traço um paralelo desse tema. O curso Jornada da Beleza Consciente, que está em pausa, que é um curso para transição, que eu dei durante muitos anos, eu senti de pausar e transformá-lo no livro. O Baralho de Rituais, que nasceu de um movimento Mais Rituais, Menos Coisas, em propor que a gente ritualize mais, para que a gente saia daquele modo de só trocar 6 por meia dúzia, porque não basta ficar comprando produtos naturais, a gente precisa desacelerar, é um dos pilares. E cursos, guias, e logo tem mais um projeto envolvendo ingredientes e rótulos com um time que me convidou e está aqui. E na próxima feira a gente espera apresentar. O livro... e queria trazer uma curiosidade. A minha primeira palestra para a Naturaltech em 2016, essa foto menorzinha, que eu falei de algo que estava muito em alta, que era a beleza artesanal. Não tínhamos tantas marcas, então a gente falava muito de receitas caseiras, né? E foi um pilar que me trouxe até aqui. Foi muito importante para mim eu fazer as minhas próprias coisas, para que eu pudesse ter um olhar crítico e valorizar tanto as marcas que estão aqui. Então, isso me fez amadurecer muito. Hoje eu não faço, né? Eu nunca quis ter marca, mas eu sempre convido as pessoas, aprendam a fazer algo. Inclusive, eu tenho receitas no meu livro, simples, porque a gente entende o quanto que funciona o ingrediente natural e o quanto que transformar o ingrediente natural em inovação é muito complexo e a gente precisa valorizar essas marcas todas que estão aqui. Mídia. E eu queria começar a lembrar, né, que eu acho que é o grande pilar, e depois eu começo com pequenos pilares, hoje vai ser um resumo, não vai ser uma conversa longa, que beleza limpa, beleza sustentável, beleza consciente, é um movimento. E é um movimento que nasceu lá atrás, diferente de outras temáticas, que são colocadas como tendências, né, e chegam para nós como tendências. Foi o contrário, é um movimento que nasceu de uma necessidade de pessoas em comum que tinham essa busca por uma vida mais slow, por um consumo mais consciente. Era uma época que o movimento menos lixo, slow living, o artesanal estava muito em alta e a beleza limpa, que naquela época nem tinha esse nome, começou a crescer daí. Então, diferente de outros movimentos, não é o mercado que propôs para um consumidor. Foi um grupo de consumidores que foi crescendo e está incomodando o mercado lá fora, o mercado convencional que está se movimentando. E isso é o mais essencial disso tudo, porque quando a gente entende essa causa, esse assunto como movimento, é muito mais fácil de trazer para um lugar de democrático. Porque não é sinônimo de produto, não é sinônimo de skincare, não é sinônimo de olhar só para a embalagem. O movimento, a gente inclui todas as camadas, inclui todas as críticas, todos os desafios, e é o que faz a gente ter esse olhar maduro e mais consolidado. Porém, como todo movimento, começa a crescer e eu sinto que a gente está passando por uma distorção. Então, eu convido que a gente sempre lembre como que isso começou. Hoje, todo mundo, né, vem com críticas. Mas é muito caro. Essa marca, a fórmula é ótima, mas a embalagem não é papel. Então, a gente evoluiu, mas está num momento muito superficial de críticas. Então, eu sempre lembro, né, lá atrás, quando estava todo mundo começando e não tinham centenas de marcas, parecia que era muito mais simples. A gente usava um shampoo sólido que não tinha a performance que tem hoje, mas se sentia bem, porque não atendia 100% do que a gente precisava, mas era o mais sustentável possível dentro da nossa busca. Então, éramos todos consumidores e empreendedores movidos por uma causa, por algo mais essencial. E eu sinto que isso se perde muito nessa correria.
Não porque a gente quer se perder, mas porque o mercado lá fora fica apertando e propondo o ritmo que não é o ritmo desse movimento, né? Então, quem criava uma marca ou se transformava nesse consumidor consciente, tinha uma causa por trás. E quem cria hoje ainda tem uma causa por trás. Mas é muito mais difícil seguir esse ritmo de causa, né? E aí o movimento cresceu, o mercado sentiu, e eu acredito muito que a gente vive uma crise do Clean Beauty, não no sentido do Clean Beauty não estar crescendo ou não estar forte. Eu ouvi esses dias um podcast, o Clean Beauty está em crise, e eu discordo, porque foi analisado o mercado europeu, marcas de fora. E quando a gente olha para o mercado daqui, a gente tem marcas de muito sucesso que não saem na Exame, na Forbes, porque elas estão seguindo o ritmo próprio delas, estão crescendo organicamente. E é isso que a gente precisa, o consumo local, as artesanais, as marcas que estão aqui. Mas eu concordo que a gente está passando por uma distorção. E essa distorção vem de... Eu fiz uma listinha, eu não estou conseguindo ler nem de óculos. Eu listei aqui, né? Essa mercantilização do movimento, que reduz um movimento tão importante a sinônimo de skincare e consumo. E aí é uma crítica que eu tenho ao nosso mercado verde, porque muitas vezes a marca sustentável ela tem esse papel de educar, lembrar o tempo inteiro que nós somos um movimento. Não adianta só falar nos bastidores, somos um movimento, eu vendo um estilo de vida. Você tem que transmitir isso. Porque as pessoas elas só querem trocar 6 por meia dúzia. Então, e esse sistema todo do mundo convencional tem mercantilizado tudo. O autocuidado, a autoestima, a saúde. E quando a gente mercantiliza, a gente faz com que as pessoas entendam que é só sinônimo de coisa. E aí elas se sentem fora porque não têm o poder aquisitivo, elas não se sentem pertencendo porque não entendem, elas acham um pouco democrático, e a gente fica nessa bolha e não consegue estourar essa bolha. Porque estourar essa bolha não é só chegar nas farmácias, nos mercados, é a gente conquistar as pessoas pela causa. Porque se a gente conquista as pessoas pela causa, elas vão passar pela jornada de transicionar para uma beleza mais consciente, de forma mais resiliente. Elas não vão abandonar porque não se deu bem com o produto ou porque gostava mais de algo convencional. A gente passa por isso como nós passávamos lá no passado, né? Tem um lobby da grande indústria, que é algo que se fala muito pouco e é um lobby silencioso e, na minha opinião, é um lobby traduzido pela grande mídia, pelas revistas, pelos outros influenciadores, que faz com que a gente chegue, eu vou até pular aqui na lista, a um negacionismo. E o negacionismo hoje, no mundo da sustentabilidade e na política também, ele não nega, ele coloca em dúvida. Então, antes era um é bom, um é ruim. Isso era muito mais fácil de debater. Como que se coloca em dúvida hoje? Primeiro que a grande indústria se apropria, lança uma linha natural, por exemplo, e ao mesmo tempo tem uma linha super convencional que é tóxica, não no sentido de ingrediente, mas de tudo. O mundo lá fora, a maioria das pessoas, elas entendem que isso é só uma categoria de produto. Que a cosmética natural é só uma categoria. Então, eu tenho a categoria capilar, a facial, o dermocosmético, o sólido e o natural. Não entende que é um movimento. Então, você vê pessoas falando que Clean Beauty é a tendência ao futuro. No outro dia, está falando de marcas e organizações que estão na lista de poluentes, que não apoiam esse movimento, que só querem ser uma fatia. E eu, como criadora de conteúdo e ativista e especialista em sustentabilidade e beleza, conectando, eu acredito que a gente tenha que entender que as categorias vão coexistir. O 100% natural, o clean, o mais ou menos. Mas esse mais ou menos não é o convencional. Por isso que eu sou tão crítica também, às vezes, das marcas das categorias naturais se criticarem. Porque a gente tem um vilão, entre aspas, lá fora. Aqui, embora tenham diferentes categorias, algumas menos ecológicas, ainda não tão quase perfeitas que outras, ainda são nossos aliados quando a gente pensa no objetivo final, que é oferecer uma beleza mais gentil, mais ecológica, com menor impacto ambiental. Então, tem esse lobby silencioso das pessoas terem dúvidas o tempo inteiro. Eu vejo as pessoas, mas será que funciona mesmo? Sabe aquele mito de 20 anos atrás? Não só funciona, como é muito melhor. Mas tudo bem um pouquinho de parabeno. Tudo bem um pouquinho de petrolato, a Anvisa libera. E a Anvisa não é uma vilã, não é sobre isso. E a gente mostrar que é um caminho. E
E às vezes falar isso dói um pouco, né? E para mim, eu acho que o grande desafio de propor isso é que a gente tem que propor um equilíbrio também. Mas o equilíbrio que a gente propõe para quem quer aderir ao nosso movimento da beleza consciente é um equilíbrio de não ceder à pressa, seguir um ritmo próprio, de saber que vai coexistir, que vai ter um processo lento, e não no equilíbrio de eu vou acreditar que tudo bem a indústria convencional e tudo bem também a natural. E tem um conselho sobre isso aqui, eu vou deixar mais para o final. Então, eu acredito muito que a visão holística sobre isso tudo é o que vai fazer com que a gente consiga resistir nesse movimento enquanto consumidores, enquanto um movimento de marcas, que às vezes parece que não são unidas por conta da correria, mas a gente é um movimento. E o que é uma visão holística? Que às vezes é algo visto como algo místico, né? É uma abordagem que considera o todo, em vez de apenas partes isoladas, ou seja, beleza natural é skincare, clean beauty é saúde ou mercado, beleza natural é o artesanal. Não, é o todo. Então, essa visão holística busca compreender a interconexão e interdependência de todos os elementos de um sistema, reconhecendo que cada parte influencia e é influenciada por outras partes. Por isso que eu falo que o empreendedor e o consumidor, eles coexistem em levantar esse movimento. Agora que eu vou para os pilares, tá? Mas é um resuminho, mas eu acho que essa introdução é o que eu queria com o objetivo dessa palestra, que é a gente relembrar conceitos e trazer insights, né? Eu acho que todo mundo aqui é convertido, eu não preciso convencer ninguém a aderir à beleza natural mais. Essa minha missão passou. O primeiro pilar é o pilar da gente trazer a real ideia do consumo consciente, seja para quem a gente está influenciando como um amigo, como família ou como cliente. Então, o que eu costumo dizer, resumir sobre consumo consciente, que eu falo que é a minha missão, é que é menos consumo e mais consciência. Não dá para você falar que consumo consciente é só um produto ecológico. É sobre ter mais consciência. E ter mais consciência é sobre comprar menos. Então, quem é empreendedor não tem que ter medo de vender. Vai vender menos, sim. Eu, como criadora de conteúdo, eu faço publicidade, né? Eu falo para os meus clientes, eu não vou instigar, a pessoa que me segue, ela não vai comprar no outro dia, ela não vai acabar com o seu estoque, porque se ela acabar com o seu estoque correndo, eu estou errada, eu não estou inspirando do jeito que eu quero inspirar, né? Então, é um processo. E, obviamente, né, não é ser contra o consumo, o problema não é o consumo, é o consumismo. Então, como que a gente desperta essa consciência? Repensando, desacelerando, questionando, lembrando que não basta trocar 6 por meia dúzia, porque senão a gente está servindo a um sistema e não usando esse sistema de uma indústria mais limpa, verde, a nosso favor enquanto seres individuais. Aquelas perguntas básicas, eu preciso mesmo disso? Quem que me fez desejar esse produto natural? É uma necessidade minha? É uma comunicação muito agressiva dessa marca sustentável, que é sustentável no potinho, mas diz que só ela que é boa, só ela que é limpa, só é beleza se for limpa, só é beleza limpa se for ela? Falar mal de um desodorante que é de menor impacto, para poder enaltecer o dela, que talvez seja mais ainda de menor impacto. Eu acho que isso é uma fraqueza do pilar da sustentabilidade e eu fico muito decepcionada vendo marcas que eu gosto, que eu vi nascer, tendo esse tipo de comunicação. Às vezes eu falo, às vezes eu vejo que eu não tenho intimidade mais para falar, porque outra coisa que acontece nesse negacionismo que coloca em dúvida também é o mercado que não quer se conectar com pessoas ativistas demais. É o que eu tenho escutado. É esse falso equilíbrio, né? Eu vou falar de todo mundo porque assim tá tudo bem. O combate ao greenwashing, que eu acho que é um papel de todo mundo, do consumidor e das próprias marcas e dos criadores de conteúdos, né? E a gente vê, às vezes, o greenwashing acontecendo dentro da indústria verde, mas não por uma má fé, que só pensa no lucro, como no mundo convencional, mas, às vezes, por uma falta de informação. Eu já vi marcas querendo fazer algo natural, mas na hora de terceirizar, a indústria que faz, a fábrica convence a pessoa a colocar sulfato, fragrância, então... Por isso que, de novo, a gente precisa olhar esse movimento como causa e se informar. Eu acho que todo mundo tem esse papel de ser um pouquinho ativista, sabe? Cada um na sua função.
E ter ética e responsabilidade para apoiar as marcas mais sustentáveis o possível dentro da nossa possibilidade enquanto consumidor. Não existe marca 100% sustentável, mas existem aquelas de menor impacto e talvez a mais sustentável vai ser a mais possível para cada um de nós e também está tudo bem. Esse é o equilíbrio que eu acredito. Um segundo pilar é a gente colocar de novo em destaque o consumo local. Eu gosto muito dessa frase "Small is Beautiful", que é da Schumacher College. Não é bem do Satish Kumar, é do criador da linha da Schumacher College, que propõe esse consumo local. E aí faz a gente resgatar e valorizar mais uma categoria que está muito apagada na Beleza Limpa, que é a categoria artesanal. Muitas marcas que estão aqui em destaque hoje nasceram como artesanais. Algumas cresceram por escolha, né, se adequaram à regulamentação, outras não queriam, mas é um meio de crescer no Brasil. Você não consegue ser artesanal e crescer, até porque tem também suas fraquezas, né? Mas o artesanal ele tem algo muito importante, que é o consumo local. E eu acho que essa ideia do Small is Beautiful traz um pouco menos de ansiedade para quem ainda é pequeno e está nessa ansiedade de todo mundo crescer. Eu não consegui ir para a feira esse ano, eu não consegui escalar. O consumo local ele é muito importante, ele também sustenta financeira uma marca quando é bem trabalhado e quando se assume que é uma marca local, porque vai ter menor impacto, você vai girar uma economia local e vai fazer com que esse movimento se espalhe. Então, essa é uma feira, mas existem outros caminhos, e eu gosto muito sempre de lembrar essa ideia, que é como nasceu essa Beleza Limpa, que eu acho que trouxe tantas pessoas para o movimento. Aí tem foto, acho que dos primeiros produtos que eu usei, no meu primeiro ano, 10 anos atrás, um absorvente de pano, que faz parte também da Beleza Limpa, e hoje a gente tem produtos super tecnológicos, mas foi isso daqui que nos trouxe até aqui. Um sabonete em barra cortado à mão, embalado no papel, chegava assim no correio para mim, mas muitas marcas chegaram até aqui numa feira como essa, dessa forma, e eu acho que a gente precisa valorizar esse caminho, porque vai ser o caminho que vai manter muita marca sobrevivendo nesse mercado louco. Impacto positivo e sustentabilidade, que é um pilar importante, que é a visão holística do ciclo de vida do produto, né? Considerar não apenas a fórmula, mas cada etapa da cadeia. Algumas marcas vão ter acesso a tudo. A gente tem marca aqui que cria a muda do óleo da planta e vai fazer o manejo ecológico e vai envasar o óleo essencial, e tem algumas que só estão responsáveis por apenas uma etapa, mas a gente pode ter sim a informação de tudo e priorizar, né? Conexão com a natureza, por isso que a doutora Patrícia Silveira, que é uma amiga, Derma Green, ela tem uma frase boa que é o clean, né, que às vezes consideram o sintético do bem, que é muito legal, ele é muito bom, mas o natural é o potente. Porque se a gente pega uma argila, que é um ingrediente isolado ali in natura, ela já tem alta performance. Quando a gente tem uma fórmula com inovação e alto grau de naturalidade, 80%, 90%, 100%, isso também tem performance. Então, é valorizar esses ingredientes naturais. Os sintéticos do bem que estão surgindo, eles vêm para ajudar a grande indústria, para ajudar o movimento a crescer, mas a gente não pode esquecer que isso funciona assim. E a comunicação consciente e responsável, que eu fiz o desabafo agora há pouco, antes da hora, que não basta criar fórmulas naturais. A gente precisa ter uma comunicação alinhada à regeneração. E o que é uma comunicação alinhada à sustentabilidade e à regeneração? É não estimular o consumismo por meio do seu produto natural. É lembrar as pessoas que elas têm um ritmo próprio, não ter uma comunicação agressiva. Todo mundo quer e precisa vender. Mas, assim, não lembro o nome do filósofo também, mas uma frase que eu gosto muito é: quem protege o bem é protegido pelo bem. Então, é um caminho que é um caminho diferente. É um caminho que talvez não vai ser considerado um caminho de sucesso, porque não vai estar na Exame e na Forbes. Mas as marcas, nem toda marca que aparece lá na Forbes e na Exame como sustentável é a mais sustentável, né? Nem toda que ganha prêmio é a mais sustentável. A gente tem marcas pequenas que são incríveis e são exemplos para todo mundo e são, às vezes, pequenas aqui na feira. Então, é muito importante lembrar isso. Eu estou muito acelerada? Tá, a gente vai ter minutos para conversa, se vocês quiserem.
Ingredientes e formulações seguras, que eu acho que é o pilar principal, né? O óbvio precisa ser lembrado. Foco na segurança e transparência. Então, não se trata apenas de ser livre de determinados ingredientes suspeitos, porque eu acho que isso abre porta para um greenwashing mais suave dentro da nossa bolha verde. É preciso a gente saber também da cadeia desse produto. Tem óleo essencial. Qual é a procedência desse óleo essencial? Qual é o impacto ambiental disso, né? E responsabilidade até na embalagem. É lá do comecinho da cadeia. E qual que é o final da cadeia? Muitas pessoas pensam que a embalagem é a forma que entrega para o consumidor. E aí eu volto naquela história da comunicação. Como que eu vendo, de que forma eu crio uma mensagem que eu vou conquistar esse consumidor consciente? É pela pressa, pela ansiedade? Ou é conectando eles aos meus próprios valores? Ritmo próprio, que é um pilar dessa beleza consciente, que não é só limpa, mas é consciente, e vale para todo mundo, empreendedores e consumidores, principalmente para quem está em transição, porque desacelerando que a gente entende o que é nosso, o que está vindo de fora, desacelerando que a gente enxerga o que é essencial, é onde a gente encontra espaço para uma transição gradual, seja empreendendo, seja consumindo, e onde há lugar para um outro pilar que é muito importante, que é a autonomia. Como empreendedor, se você gera uma dependência no seu consumidor, também não está tão alinhado à sustentabilidade. Acho que a autonomia é o pilar da vida sustentável como um todo, e por isso que o fazer também, para mim, acaba sendo um caminho importante. Hábitos e estilo de vida, que agora a gente está no momento em que longevidade, bem-estar, está virando tendência, ainda que mercantilizada, mas a gente tem que lembrar que hábitos e estilos de vida que impactam em beleza são hábitos mesmo, é entender que beleza não se restringe a produtos. É a higiene do sono, é a meditação, que são dois hábitos que a ciência comprova impacto direto na regeneração das células, pranayamas, que são técnicas respiratórias que impactam diretamente nesse rejuvenescimento da pele. Ayurveda, Pranayama e Ayurveda são dois temas que eu quis estudar de maneira formal para entender como que eu poderia, como uma pessoa que é ativista e cria conteúdo e trabalha com marcas e fala de beleza limpa, sair disso que eu mesma critico, que é só transformar beleza limpa em produto. Então, eu vou estudar muito essas ferramentas ancestrais para que a gente possa oferecer como tecnologia naturais e se complementar com os produtos. Mas, aqui eu coloquei, né, rituais, autoconhecimento e autonomia. Como que a gente precisa cultivar uma relação mais gentil com o que é beleza e o que é bem-estar, para então conseguir consumir um produto natural de forma consciente de fato. Então, é desvinculando beleza de padrões externos, é assumir o papel de protagonista da nossa jornada de consumidor consciente, porque esse trocar 6 por meia dúzia é o quê? Eu sou uma consumidora consciente e adepta da beleza natural. Então, como consumidora consciente e adepta da beleza natural, eu vou comprar um monte de produtos naturais e fazer os mesmos passos de skincare que a indústria e o mundo convencional propõem. Falta o pilar mais importante, que é esse ritmo próprio, que é entender, eu preciso mesmo de tantos passos no skincare? Será que é sobre skincare? Tá dando um barulhinho? Tá bom? Então, e isso nos leva a camadas mais profundas dessa conversa sobre o que é beleza, que eu falo que é a cerejinha do bolo de quem está caminhando de forma mais profunda no mundo da beleza natural e limpa, que é você começar a ressignificar a autoestima, que é algo muito distorcido, como se a autoestima fosse a maneira como eu me enxergo em frente ao espelho, e na verdade a maneira como eu lido comigo mesma nos altos e baixos. Então, não é sobre ir ao cabeleireiro, é sobre eu não consegui ir ao cabeleireiro, mas eu estou me sentindo bem assim mesmo. Eu estou há 5 dias dormindo de madrugada, com a pele descascando de olheiras, falando sobre beleza, e uma pessoa falou, eu comentei com uma pessoa e a pessoa falou assim, mas você vai falar de beleza? Será que alguém comenta? Eu falei, claro que não, o tempo inteiro eu falo que não é sobre padrão, eu espero que as pessoas não reparem em mim, né? É sobre a gente não se martirizar por isso, ter essa autocompaixão. Eu não estou no meu melhor momento, é uma fase, vou aqui contar com os cosméticos naturais, em algum momento as coisas melhoram e eu gosto mais de mim, tudo bem. Essa é a premissa do autocuidado. Autocuidado não é banho premium cheio de produtos, né? E aí algo que
eu trago sempre ao resgate e conhecimento de saberes ancestrais. Como eu falei, a gente ter as ferramentas milenares como tecnologias naturais para complementar o nosso skincare e transformar essa beleza limpa numa prática mais democrática. Então, eu tenho pranayamas, que são técnicas respiratórias que não custam nada, eu durmo bem, eu tenho menos necessidade de cosméticos, ou o meu cosmético funciona melhor. É essa combinação. E ter uma conexão com o mundo natural, que é viver o mais natural possível. Eu estou aqui na cidade, eu vou me conectar com o elemento fogo, eu vou correr, que é o movimento, eu vou ter o máximo de contato com a grama, com a pracinha, eu vou ter um ritmo próprio, eu vou comprar alimentos de época, eu vou usar ingredientes naturais. Né? Ser natural não é vou correr para as montanhas e morar numa ecovila, que é algo que eu quis fazer lá no meu comecinho, quando a gente está deslumbrada. E aí eu entendi que eu moro em São Paulo, eu tenho uma vida urbana, eu falo do slow, mas eu tenho uma cabeça que é vata, que é flutuante, eu estou com 1000 coisas ao mesmo tempo, mas eu sigo o meu ritmo próprio, que não é tão lento assim, mas também não é acelerado. E aí, dessa visão toda, eu criei esse manifesto, que é o Mais Rituais e Menos Coisas, para a gente lembrar que quanto mais a gente ritualiza a nossa rotina, a alimentação, o trabalho, a respiração, o estilo de vida, menos a gente precisa pensar em consumo no sentido de eu preciso ter para então me sentir. Eu amo produtos, né? Eu estou aqui, eu fico apaixonada nessa feira com tantas marcas, mas eles não são os protagonistas do meu bem-estar. Eles são meus aliados. O protagonista do meu bem-estar é a minha escolha consciente, é como eu me sinto no momento e é o meu ritmo próprio, é uma parceria. Então, é um ritual, e aí o baralho que eu mostrei é muito propondo isso. São vários rituaizinhos, porque às vezes a gente nem lembra como ritualizar, que basicamente eu vou pegar o meu skincare e vou desacelerar, vou botar um olhinho essencial, vou botar uma música, vou sentir o cheiro do produto, que às vezes na correria a gente passa no modo automático, nem sente aquele cheiro de produto natural, aquela textura maravilhosa, que pode ser uma ferramenta de mindfulness, de atenção plena. E assim, até o skincare pode ser uma ferramenta de desacelerar, e não eu precisar desacelerar para então aderir a uma beleza holística. Então, a beleza limpa, holística, para uma visão holística, né, um resuminho, ela enaltece e valoriza os cosméticos naturais e sustentáveis, mas sem colocá-los no centro da nossa prática, do nosso consumo. É uma conexão entre saudabilidade, sustentabilidade, autonomia, porque eu escutei esses dias numa reunião uma pessoa falando assim, o clean beauty é mais saúde e a beleza natural é limpa, é mais sustentabilidade. E aí eu não tive oportunidade de falar, então é um lembrete aqui. O que é a minha saúde, o que é a saúde do planeta? O meu bem-estar e o do planeta precisam andar juntos na mesma direção. E parece algo tópico, mas é muito prático. Se eu não cuido do solo, se eu não uso o meu poder de consumo para apoiar alguém que respeita o solo na hora de criar um produto, isso vai voltar para mim. Seja no meu prato diretamente, seja no ar, seja num alimento mais caro, e aí vai ficar menos possível alimento de qualidade para todo mundo. É algo junto, é saúde, sustentabilidade e o ritmo próprio e a comunicação consciente. Então, propõe, antes de tudo, uma relação mais gentil, desacelerada, responsável, com esses cuidados com o planeta e a nossa própria beleza ao mesmo tempo. E não é sobre produtos, é sobre nós. Eu acho que quem criou uma marca que está aqui expondo há muito tempo, sendo uma pioneira ou uma recém-chegada, primeiro teve essa consciência, eu quero fazer algo diferente. E aí teve o insight de criar uma marca. E não, eu vou criar uma marca e depois eu me torno consciente. Isso acontece lá fora porque as pessoas querem essa fatia, eles nos querem, né, comprando. Então, acho que é muito usar o nosso poder de consumo para apoiar a marca natural, que é mais possível perto da gente. E aí, sempre que eu tenho oportunidade, algumas pessoas já podem ter escutado, né? Nas minhas colunas de revista, palestra, podcast, eu trago um trechinho de um poema da Ada Luz Marques, que é uma poeta espanhola, que eu sempre tive esse feeling de entender o consumo consciente mais sobre consciência do que consumo, por eu ter uma jornada já no autoconhecimento, de ter dado aula de yoga, de ser jornalista de bem-estar, esse tipo de coisa. E eu me senti assim contemplada quando eu li esse texto dela. Quanto menos preciso comprar, menos comprado eu me sinto. Quanto menos preciso consumir, menos consumido me sinto. Quanto menos preciso, mais livre sou.
Então, não é sobre consumo, é sobre consumismo. Todo mundo quer consumir, criar um bom consumo, mas a gente tem uma relação menos dependente. Então, isso, para mim, é algo que é a parte bonita desse movimento todo. E aí, aqui é um resuminho. Quando eu estava criando o livro, né, lá com a editora, a gente ficava, será que vai chamar de beleza sustentável? Será que beleza limpa não vende mais? Beleza natural vai chamar mais atenção? E eu fiquei insistindo que eu queria beleza consciente, porque com toda essa distorção, eu acho que o beleza consciente contempla essa minha ideia de que a consciência no consumo consciente vem antes do consumo. Então, quando eu falo beleza consciente, eu já estou demonstrando a minha visão holística, contemplando a sustentabilidade, a ancestralidade, a tecnologia, a simplicidade, a naturalidade, um caminho que rompe com padrões estéticos, essa forma de lidar com beleza que incentiva um ritmo próprio e é, de fato, um movimento e não apenas uma categoria de produto. Então, a categoria como um produto, ela é uma materialização desse movimento. Essa grande feira é a materialização como um pilar disso que é um movimento. Então, eu acho que isso é o que vai fazer com que a gente tenha até uma jornada menos ansiosa, menos, ai, não adianta nada, sabe? Que é o que esse negacionismo todo lá fora propõe. Faz com que a gente tenha as nossas escolhas conscientes, as nossas atitudes sustentáveis no dia a dia, mas sempre tenha a sensação, será que está mudando algo no planeta mesmo? Será que a minha escolha faz diferença? Acho que não faz. E é claro que faz, né? Somadas umas às outras. E... ai, será que dá para voltar? Eu queria ler um trechinho. Eu vou voltar aqui para a gente finalizar, que é um trechinho também de um outro texto que eu tirei do livro Solo, Alma e Sociedade, que é um guia para mim de ecologia profunda, do Satish Kumar, que ele tem um trechinho de um texto que é a prece do Belo Caminho, dos índios, atribuída aos índios navarros, e que propõe essa visão mais, não é romantizada, mas um olhar sagrado para o que é beleza. E eu, inspirada no livro do Satish, eu trouxe para o meu livro também para abrir. Caminho com beleza à minha frente, caminho com beleza atrás de mim, caminho com beleza abaixo de mim, caminho com beleza acima de mim, caminho com beleza ao meu redor. Belas hão de ser minhas palavras. E aí o resto do texto vai tecendo sobre essa relação com a beleza, que é além de produto, que é o olhar sagrado para a vida, que é um olhar contemplativo para o que está ao nosso redor, que é um olhar de autocompaixão com a nossa jornada, que é um olhar bonito para a vida, que parece muito clichê, mas é algo que não tem na ideia de beleza convencional e ainda tem na ideia de beleza que a gente propõe, porque quando vocês vão no stand, vocês veem olhos dos fundadores brilhando, assim, né? É falando com paixão do que faz. E quem está aqui como consumidor, embora pareça um caos de consumismo, porque está tudo reunido, e eu ouvi isso ontem de uma pessoa próxima a mim, é porque a gente está tudo aqui reunido, mas está todo mundo criando, procurando algo melhor. Agora eu vou ter que voltar tudo de novo, só para finalizar. Mas é isso, gente, a nossa conversa. Agradeço muito a presença de vocês. Como eu disse, eu acho que está todo mundo aqui convertido ao que a gente quer, todo mundo sabe a importância do ingrediente natural, da embalagem menos sustentável, de todo esse movimento. Então, é um lembrete de que isso aqui, enquanto produto, é um dos pilares do que a gente precisa entender como movimento. Então, muito grata pela presença e escuta de vocês. E aqui eu deixei o meu contato para quem quiser me escrever, e o meu livro está ali no stand C13 da Auravi. Alguém quer aproveitar e fazer uma perguntinha para a Marcela? A gente tem uns minutinhos. Se alguém quiser perguntar, é só levantar a mão que a gente leva o microfone. Querem aproveitar esse momento? Dá tempo de fazer uma perguntinha. Tudo que eu falei? Então é isso. A gente tem uma pergunta. Você leva lá? Marcela, boa tarde a todo mundo. Eu queria saber, assim, você falou que já está todo mundo convertido e tudo mais, mas são muitas informações, né? Muita coisa. Eu queria que você desse um direcionamento para quem está começando, para quem está começando a aprender. Qual que você acha que seriam os primeiros passos? Olha, no mundo ideal, eu acho que o primeiro passo para você começar a consumir de forma consciente, seja moda, comida, beleza,
é primeiro ir para a consciência, expandir a consciência. Então, comigo foi o autoconhecimento, foi meditar, fazer yoga, caminhar, olhar para a minha espiritualidade que me fez chegar aqui. Mas de maneira mais prática e rápida, para que a gente tenha uma mudança rápida, a gente pode ir direto para a transição do consumo. Talvez seja começar por aqueles produtos que faz mais parte do dia a dia e que a gente consegue contemplar todo mundo da família. Então, para quem me pergunta, por onde eu começo na transição prática? Vai no sabonete natural, num shampoo que o seu marido vai usar, o filho vai usar e vai todo mundo se encantar de forma rápida. E fazer as perguntas, né? Não dá para começar sem fazer as perguntas. Eu preciso mesmo disso tudo? Quem que está me fazendo desejar? É uma tendência ou é uma necessidade própria? Qual é a marca mais sustentável dentro da minha vida? Sustentável para o meu bolso e que vai ser parte mesmo da minha rotina, que eu não vou desistir. Então, acho que tem esse começo consciência e esse começo prática consumo. E eu acredito que as marcas têm muito esse papel de serem educadores e ativistas, tanto quanto eu, que estou num papel mais de criadora de conteúdo, consultora, palestrante. Foi? Obrigada. Obrigada, pessoal. A gente conversa mais depois.